Turma, vamos retomar então a resolução de pequenos problemas de engenharia, tá? Referentes à etapa de serviços preliminares. Nós já fizemos 2 exercícios relacionados a empolamento. Então, vamos dar sequência. Questão 3. Pessoal, eu preferi fazer vídeos de em torno de 15, 20 a 30 minutos, para não ficar muito cansativo para vocês, tá certo? Então, vamos lá. A questão 3 pede o seguinte: para a execução de determinada obra, foi feita a escavação de um terreno plano para a construção de 2 subsolos, cada um com 1.000 metros quadrados de área, tá? A área no plano, então, 1.000 metros quadrados. E 3 metros de pé direito. Então, se a gente fosse ver em planta, a gente tem uma projeção de cobertura aqui, 1.000 metros quadrados, tá? E a gente vai fazer 2 pavimentos subsolo. Então, a gente vai escavar 3 metros, né? De cada pavimento, seriam 6 metros de profundidade, né? Então, nosso volume de corte que a gente vai fazer, o volume de escavação, né? Volume de corte. Pensando no terreno propriamente dito, né? Se eu tenho 2 subsolos e eu tenho um volume de cada pavimento de 1.000 metros quadrados vezes 3, no caso seria 3.000 metros cúbicos, tá? Eu vou ter, que seria 3.000 metros cúbicos vezes 2, porque eu tenho 2 subsolos, é igual a 6.000 metros cúbicos. Tá? Então, esse é o volume de terra medido no corte, né? É o volume do solo a ser removido. Volume do solo a ser removido. Tá? O solo é uma argila compactada que, ao ser escavado, estima-se um fator de empolamento de 1,6. Tá? Então, não é o percentual de empolamento, já é o valor de 1 mais E, esse é o fator de empolamento, igual a 1,6 direto, tá? Então, o empolamento seria de 60%. Empolamento é igual a 0,6. Para a retirada do bota-fora serão utilizados 5 caminhões com capacidade de 6 metros cúbicos. Se eu tenho 5 caminhões com capacidade de 6 metros cúbicos, então eu vou ter 30 metros cúbicos, né, com essa consideração aqui, 5 caminhões, trabalhando simultaneamente, sendo abastecidos de forma ininterrupta. A duração média de uma viagem é de 30 minutos, incluindo o enchimento do caminhão, o deslocamento, o esvaziamento do caminhão e o retorno ao local de origem. Para a total retirada do material escavado, considerando-se um expediente diário de 8 horas, o número de dias úteis necessário será de... Então, pessoal, vamos fazer aqui por partes, né? A gente já tem o volume de corte, né? De acordo com o que a gente tem que remover de solo. Pensando em 2 pavimentos subsolo. A gente vai usar aquela fórmula de novo, que é o nosso volume de terra solta. Esse que é o volume de terra solta. É igual a volume de corte, 1 mais E, fator de empolamento. Eu vou ficar com 6.000 metros cúbicos, que a gente já calculou, vezes 1,6, que é o fator de empolamento dado aqui no enunciado, certo? Então, fazendo essa conta, a gente vai ficar com... Vou pegar aqui a nossa calculadora. 6.000 vezes 1,6. 9.600
metros cúbicos, tá? Então, a gente tem aí, só recapitulando, pessoal. Então, o valor do E é o empolamento, ele é expresso em percentual, tá? Como a questão já deu direto para nós 1,6, né? Que o solo terá um volume maior em 1,6, ou seja, um aumento de 60%, né? Então, o percentual de empolamento é de 0,6. A gente depende da informação dada no enunciado. Considerando que o nosso volume de material solto é de 9.600 metros cúbicos, esse valor corresponde ao quê? Ao volume de terra que vai ser transportado pelo caminhão. Se em cada viagem, né, eu considero, cada caminhão transporta 6 metros cúbicos. A gente tem 5 caminhões, então eu vou estar transportando 30 metros cúbicos, né, cada viagem. E como eu tenho esse volume de material solto, eu vou fazer uma regra de 3. Uma viagem, eu consigo transportar 30 metros cúbicos. Quantas viagens eu vou precisar para transportar 9.600 metros cúbicos? Basta eu fazer a multiplicação cruzada aqui. 9.600 vezes 1 é igual a 30 vezes x. No caso, x é igual a 9.600 dividido por 30. São necessárias 320 viagens. Como cada viagem tem duração de 30 minutos, logo, também outra relação aqui, regra de 3. Uma viagem é feito todos os procedimentos em 30 minutos. 320 viagens, eu vou precisar de quanto tempo para fazer os serviços? X minutos. Opa, vou apagar isso daqui. X minutos. Fazendo a multiplicação cruzada, x é igual a 320 vezes 30 de novo. Então, eu vou precisar de 9.600 minutos para fazer esse serviço. Sabendo que um dia corresponde a 8 horas úteis, vou colocar aqui. Um dia corresponde a 8 horas úteis, o equivalente a 480 minutos úteis, eu vou ter a seguinte relação. 480, quantos dias vai estar para 9.600 minutos? Que é o tempo necessário aí em relação ao número de viagens para fazer o serviço de transportar. Eu vou ter, então, fazendo a multiplicação cruzada, 9.600 dividido por 480, que é igual a 20 dias. Tá certo? Então, para total retirada do material escavado, eu vou ter que utilizar 20 dias úteis para fazer esses serviços aqui, né? Tudo incluso. Já o enchimento do caminhão, o deslocamento em si e o esvaziamento do caminhão retornando ao local de origem. Certo? Então, é esse o passo a passo. Então, no mais, a gente tirou aqui as informações do nosso enunciado, né? Volume de solo necessário de ser removido do local. A gente vai ter, então, um volume de corte de 6.000 metros cúbicos e um volume de terra solta de 9.600 metros cúbicos. E a partir das informações de quantos caminhões, a capacidade do caminhão, a gente conseguiu montar as relações, né, de número de viagens em relação à capacidade
de cada viagem, né? 30 metros cúbicos. 9.600 metros cúbicos é o volume de material a ser transportado. Depois a gente fez as relações para o tempo, né? Cada viagem tem duração de 30 minutos. A gente conseguiu, então, encontrar o tempo total relativo a esse serviço e depois bastou fazer a divisão pelo tempo útil aí colocado no enunciado. Tá? Ficando, então, com 20 dias. Vamos fazer a marcação aqui da questão. Caneta, cor azul. Serão necessários 20 dias úteis. Então, dessa parte aqui relativo às viagens, empolamento, parte de volume de corte, volume de aterro, são essas 3 questões, né, junto com as outras 2 do outro vídeo. Agora a gente vai ver outras questões também importantes para a gente fazer as reflexões sobre serviços preliminares. O enunciado pede informar se é verdadeiro ou falso o que se afirma abaixo. Deve-se assinalar a alternativa que apresenta a sequência correta. Então, vamos lá para a primeira assertiva. Na execução do serviço de locação de obra, na face interna dos pontaletes cravados ao solo são pregadas tábuas devidamente niveladas, formando a chamada tabeira. Pessoal, a tabeira é uma peça de madeira que a gente usa para definir a posição dos pilares, das vigas e também de outros elementos da fundação, né, de qualquer edificação. Então, essas tabeiras elas podem ser posicionadas na face interna dos pontaletes, né, conforme está colocado na assertiva, cravados ao solo para execução do serviço de locação de obra. Então, é verdade, essa primeira assertiva. Vamos para a segunda assertiva. É necessário cravar piquetes nos pontos definidos pelo prumo de centro e, após locar as formas, quando for o caso, os gastalhos. É permitido o uso dos esquadros na locação dos piquetes. Pessoal, para a gente fazer a locação da obra, é preciso sim cravar os piquetes nos pontos definidos pelo prumo. E após a gente locar as formas, quando for o caso, os gastalhos. Para a locação desses piquetes, não é permitido o uso de esquadros. Então, a parte que anula, coloca como falsa essa questão, é essa parte final aqui. Certo? Então, questão falsa. As linhas de marcação dos eixos de locação são estendidas entre pregos cravados em lados opostos do gabarito. É necessário esticar um arame pelos 2 eixos do elemento estrutural a ser locado. O cruzamento dos arames de cada eixo definirá a posição do elemento estrutural no terreno. Então, pessoal, essa assertiva é bem tranquila, né? A questão é verdadeira, essa assertiva. Se a gente usa as linhas de marcação, né? Que elas são estendidas entre pregos cravados em lados opostos do gabarito. Então, é necessário, sim, esticar um arame pelos 2 eixos do elemento estrutural a ser locado, e o cruzamento dos arames de cada eixo define a posição do elemento estrutural no terreno. Então, essa assertiva é verdadeira. A quarta assertiva. O gabarito deverá ser desmontado antes da concretagem dos elementos de fundação? Só na cara essa. Só depois da concretagem que a gente faz essa desmontagem, né? Falso. Na escavação efetuada nas proximidades de prédios ou vias públicas serão empregados métodos de trabalho que evitem ocorrências de perturbação, tais como descompressão do terreno pela água. Só essa assertiva aqui é verdadeira. Quando vai ser feita a execução, então, de escavação próxima a prédios ou vias públicas, é necessário, sim, empregar métodos de trabalho que evitem, né, essas perturbações aí de
devido a deslocamentos, né, tais como, né, ruptura de terreno da fundação, descompressão de terreno na fundação, e também essa que foi colocada aqui, descompressão do terreno pela água. Tá? Então, é uma questão verdadeira. Para informações relativas aí a essa deslocação de obra, um autor bastante aclamado aí é o Yazig, traz informações aí detalhadas dessa parte, de como se deve proceder, ele traz recomendações. Certo? Então, no mais é isso. A questão correta é a letra VFVFV. B. Agora a gente vai para a questão 5. Bem tranquilo também. Para o empreendimento de construção, reforma, ampliação e engenharia civil são necessários diversos estudos e projetos. Os 3 projetos que devem ser realizados em ordem cronológica de execução são anteprojeto, projeto básico e projeto executivo. A NBR 6492, ela trata da representação dos projetos de arquitetura, trazendo, né, algumas características desse anteprojeto, que é nessa etapa que se define, né, faz as definições arquitetônicas dos elementos construtivos, considerando também já os elementos dos projetos complementares, né, estruturas, instalações. Então, nessa etapa, o projeto deve receber a aprovação final do cliente e também dos órgãos oficiais envolvidos, possibilitando a contratação dessa obra. E já a parte de projeto básico e projeto executivo, é o anteprojeto, essa NBR. Já o projeto básico e projeto executivo, eles estão elencados na lei de licitações, que é a lei 866. Agora já tem uma nova aí, em processo aí de transição já para nova, né? Que nessa lei, então, é definido o projeto básico como sendo o conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível de precisão adequado, tá? Para caracterizar a obra ou serviço, né? Ou complexo de obras ou serviços objetos da licitação, elaborado com base nas indicações dos estudos técnicos preliminares que assegurem a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento, possibilitando a avaliação do custo da obra e a definição dos métodos e dos prazos de execução. Tá? E também na NBR 6492 tem definido também a parte de projeto executivo. Ela apresenta todas as informações, né, que o projeto executivo deve conter para executar a obra e os serviços inerentes. E na Lei 866, o projeto executivo se constitui no conjunto de elementos necessários e suficientes à execução completa da obra, de acordo com as normas pertinentes da ABNT, né, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas. Então, essa questão é mais conceitual mesmo, pessoal. De acordo com as definições e ordem cronológica de execução, a gente tem que fazer primeiro o anteprojeto. O anteprojeto, em resumo, vamos ver aqui. O anteprojeto é o primeiro projeto. Né? Por ser necessária a aprovação do cliente e dos órgãos oficiais.
Projeto básico. Possibilita a avaliação do custo da obra. E a definição dos métodos e do prazo de execução. Já o projeto executivo apresenta todo o detalhamento. Detalhadamente as informações necessárias à execução do projeto. Eu vou marcar aqui, anteprojeto, projeto básico, projeto executivo. Então, esse é o passo a passo, ordem cronológica de execução. A questão também bem conceitual, mas é importante ter essa noção aí de quais são os elementos de cada tipo aí. Usado com frequência em sistemas de gestão de qualidade, o PDCA, que é o Plan, Do, Check, Act, Plan de planejar, Do de fazer, Check de checar e Act de agir, é um processo de melhoria contínua que tem como base 4 fases, né? Um ciclo de sequência lógica. Quando a última fase termina, reinicia-se o ciclo para identificar novas oportunidades de melhoria e, assim, manter o empreendimento constantemente em busca de melhoria do processo, inovação, profissionalismo, agilidade e competitividade. Sobre a ferramenta PCDA, é incorreto afirmar que... pessoal, tem um material na apostila aí referente ao PCDA, tá? Essa assertiva A aqui, ela está incorreta porque a fase em que se estabelecem os objetivos e processos necessários para entregar resultados de acordo com o projetado, objetivos ou metas, é a fase do plan. E aqui foi colocado como conferir, checar, tá? Então, essa fase aqui é a fase do... Vamos escrever aqui. Com caneta. É a fase do planejar. As outras assertivas são verdadeiras. Pode-se aplicar ao ciclo para identificar a raiz do problema e agir proativamente a fim de tornar o trabalho de todos mais ágil, mantendo níveis elevados de qualidade. Após a etapa de planejamento, é a vez de colocar o plano em ação, que é a fase do desempenhar, né? Fazer. Nesta fase, é importante manter uma comunicação clara e assertiva com todos os envolvidos para que haja um maior comprometimento no que se refere ao sucesso da metodologia. É uma vantagem no uso dessa ferramenta a otimização de tempo, pois quando se usa o PDCA para avaliar continuamente seus processos, é possível identificar onde cada minutinho de tempo é desperdiçado, para com esses dados desenvolver melhores soluções para otimizar a jornada. Já a fase de ação tem como principal objetivo identificar ações corretivas para eliminar uma não conformidade identificada
identificar novas oportunidades de melhoria ou até mesmo novos problemas que tenham surgido. Então, a questão incorreta é a questão A. Considere os procedimentos abaixo: segurança na obra, proteções contra quedas de altura, manutenção e organização dos canteiros de obra, movimentação e armazenamento de materiais. O programa 5S pode e deve ser aplicado em... O que é o programa 5S, pessoal? São os censos, né? 5 palavras japonesas, na verdade, que é a raiz desse programa. É um programa de gestão de qualidade que foi desenvolvido nesse país, no Japão, cujo objetivo é o quê? É a melhoria contínua e a qualidade total da empresa, certo? O programa é chamado assim por conta dos censos. Censos de utilização, organização, limpeza, padronização e disciplina. Tá? Então, a aplicação desse programa 5S no canteiro de obra pode trazer vários benefícios, né? Como a redução de desperdícios, né? Materiais que se perde, né? Mão de obra também, às vezes má produtividade, recursos naturais e financeiros. Podemos evitar, então, alguns desperdícios. A gente pode ter melhoria também na qualidade do serviço e também no produto final. Ajuda na questão de prevenção de acidentes, né, como nesse caso aqui, proteções contra quedas de altura. Trabalhadores também mais motivados, melhor desempenho das instalações provisórias, entre outras coisas mais. Considerando aqui os outros apontamentos, manutenção e organização dos canteiros também, né? E movimentação e armazenamento dos materiais. Então, pode ser aplicado nos três procedimentos listados. Pode e deve ser aplicado, sim. Tá? Bem tranquila essa questão. Nós estamos a ter bom senso aí para resolver. Então, pessoal, a gente vai parar a aula aqui, a gente continua depois com exercícios referentes a métodos de investigação geotécnica, tá? Até a próxima.